Olhe para mim e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo a partir de agora. Desativa toda a incredulidade e cria em mim um coração completamente inclinado à verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queria falar um pouquinho hoje sobre deserto. O deserto é uma realidade que constrói o caráter do Filho de Deus. A pessoa se converte, não adianta, você está vivendo sem Deus. Você dá um passo em direção a Deus, pode acreditar nisso, você vai ter oposição. Tua mãe reclamava de você, porque você era isso, era aquilo. Na hora que você diz que é crente, a oposição não é, mas você era tão bom daquele jeito, meu filho. Vai querer ser crente. Você vai ter dificuldades em áreas que você jamais teve. É o deserto. Quem leva a gente para o deserto, queridos, é Deus. Deus levou o povo dele para o deserto. Não era mais fácil pegar o povo já e chegar direto lá na terra prometida? Não. O deserto é um lugar de purificação. Uma ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lugares, não é isso? Um deserto é um montão de terra entre um oásis e outro. É um pouquinho de água daqui a lá. Você anda no deserto de Israel, você sabe que tem água porque tem a palmeira, que é a tamareira. A tamareira, você sabe que tem água ali perto porque ela vai buscar água. Você sabe que se você cavar, você vai chegar e vai encontrar água. A gente caminha. Israel é quase do mesmo tamanho, a área do estado do Rio de Janeiro, é pequenininho. Então você desce para o Mar da Galileia, você desce para o deserto do Negev, você sobe para Jerusalém, você sobe para as colinas de Golã. E é uma estrada só, que beira o Jordão. O Jordão é o único rio de Israel, é uma terra seca, só tem um rio. Mas quando vem a chuva, existe umas colinas chamadas Cefalá. Essas chuvas, elas começam a desembocar e são aprisionadas, elas são travadas, elas são retidas por essas colinas até que elas transbordam. Então vem as cheias, as torrentes do Negev. É por isso que o salmista diz: transforma o meu coração, a minha vida, a minha alma, como as torrentes do Negev. Se você chega lá no inverno, que é esse período de chuva deles, aquele deserto todo está verdinho, verdinho, verdinho. O deserto não é um lugar onde você fica para sempre, é só um local de passagem. Ontem nós fomos aqui no Louvor e Adoração, levei minha família, meus filhos, minha mulher, minha esposa, levei para a gente adorar junto com o Fernandinho. Ninguém é como não é o cara. E ele canta uma música que diz o seguinte: eu não vou morrer no deserto, a minha casa não é o deserto. E ele tem razão. Mas o deserto tem uma função. O deserto, ele funciona na vida da gente, produzindo algo que sobre a água fresca não vai produzir. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Então vamos lá. Poder do deserto. O poder que vem da tentação do deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, certo? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4, de 1 a 2. Vamos ver como é que Jesus sai do deserto? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para Galileia cheio do poder do Espírito,
e por toda aquela região se espalhou sua fama. Lucas 4, 13 e 14. O deserto é um lugar onde ser humilhado. É uma época da tua vida, é uma enfermidade, é uma falência financeira, é uma crise na sua família, no seu casamento, nas relações com os seus filhos, é uma falta. Deserto falta tudo, gente. Deserto não adianta você ter ouro. Você pega gente rica, que dá o dinheiro que for para transformar o deserto da história dele, o dinheiro não compra. O deserto, você precisa mesmo é da água viva. É por isso que Jesus diz, o Espírito diz, vem, a noiva diz, vem aquele que vem, beba de graça, a fonte da vida. Jesus, ele sai do deserto, ele foi cheio do Espírito para o deserto. Como é que ele sai dali? Cheio do poder do Espírito. Israel é levado para o deserto e passa aquele tempo no deserto. Quando ele entra na terra da prometida, o que acontece com ele, gente? Israel não perde uma batalha, senão a derrota da história de Acã. O apóstolo Paulo, cheio de si, ele vai para o deserto de Damasco e ali ele permanece algum tempo, e quando ele sai de lá, as enfermidades batiam em retirada quando ele passava por perto delas. O deserto, o sofrimento, a perda, a falência econômica, a dor, tem o poder de pegar o Filho de Deus e tirar da vida dele aquilo que não presta. Deserto é lugar onde o escravo morre. Nenhum dos escravos que saíram do Egito entraram na terra da promessa. Olhe para mim. Existe um escravo dentro de você. Alguém que ainda ama o Egito. Alguém que ainda ama as cebolas, os pepinos, os alhos, os sabores, tem lembranças dos pecados do passado, que vão ter que morrer. E Deus não é mau quando nos leva para o deserto. Quando Ele nos leva para o deserto, Ele quer que a gente amadureça. Ele quer que a gente fique mais parecido com Jesus. Eu estava conversando, fui visitar um irmão essa semana na empresa dele, fui orar por ele. Ele falou para mim, pastor, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não consigo ver como é que algo ruim vai comparar para o meu bem. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se você descobre hoje, vamos falar sério aqui. Você descobre hoje aí que você é sobrinho do Bill Gates, Steve Jobs. O cara morreu, deixou herança para você. Te deixou aí pouca coisa, 10 milhões. 10 milhões. Tá aí. Isso é bom ou ruim, gente? Hein, gente? Bom. Bom. Você descobre que você tem câncer. Isso é bom ou ruim? Ruim. Depende. Tem que avaliar essa questão de bem e mal. O verso 29 explica o verso 28 de Romanos 8, diz que, pois os que Dante chamou também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Que isso significa? Significa que se você receber 10 milhões, e no final você se parecer mais com Jesus, aquilo foi bom para você e cooperou para o bem. Agora, se você continuar pobre, e essa pobreza te fizer parecer mais com Jesus, isso foi bom. Esse deserto foi bom para você. Se você receber um câncer, pastor, sai para lá com esse negócio. Se você recebe uma enfermidade, no final da enfermidade você se parece mais com Jesus, ainda que a enfermidade é uma coisa má, ela cooperou para o bem. Você entende isso? Eu lembro de um menino, eu vim de uma igreja, que quando eu saí de lá, eu era o pastor Maurício daquela igreja. Então eu era o cara da integração, do evangelismo, a gente tinha a classe Nova Vida, era a Igreja Batista Nova Vida, e eu sempre gostei de evangelizar, de levar gente para Jesus. E tinha um garoto que ele vivia uma curva assim, uma senoide, ele estava lá em cima, estava aqui embaixo, via Deus, via o capeta.
Ele estava bem com Deus e daqui a pouco ele estava mal no pecado, até que um dia ele tomou um tiro, ficou paraplégico, porque ele mexia os braços. Esse menino, depois desse tiro, foi para uma cadeira de roda, ele sentava assim, ó. Não ficava mais no fundão da igreja, não. Não ficava lendo WhatsApp, Facebook, essas coisas que não tinha naquele tempo. Mas não se distraía, não. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, ele veio conversar com o pastor da gente, pastor Valmir. Falou assim, pastor, agora ora por mim, que eu vou ser curado, que agora eu estou pronto. E a palavra do pastor me impressionou. Agora o pastor vai botar a mão, vai impor as mãos, vai liberar uma palavra de cura sobre ele. E o pastor falou o seguinte, estou com vontade de orar não. Porque agora, se eu fosse Deus, eu não sou Deus. Eu nunca mais te tirava dessa cadeira de roda aí. Porque agora você está do jeito que Deus sempre quis. Agora você parece com Jesus. Porque enquanto você andava, enquanto você tinha energia, enquanto você tinha movimento, enquanto você tinha vida, você vivia na maconha, na droga, na cachaça, no cigarro. Você vivia na vida torta. O deserto atrai a gente para Jesus. Tem muita gente que não estivesse passando deserto, não estava na igreja. Só vem para a igreja, desculpa a expressão, porque o bicho pegou. E aí você sabe, se correr o bicho pega. Mas se tu orar em nome de Jesus, o bicho foge. Então você vem para a igreja e vem receber fé aqui para orar com fé, não é isso, gente? Deserto é bom. Você quer ver que o deserto é bom? O deserto leva a gente para um lugar de poder. No deserto Jesus foi tentado. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. É no deserto que você é tentado, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Quando você tem falta, você é tentado. Gente, vamos combinar aqui. Se você está rico e o camarada chegar assim para você, uma pessoa, e propor para você um negócio escuso, vamos fazer aí um combinado aqui, uma conspiração para a gente ganhar um dinheiro a mais aqui. Você vai cair nessa cilada? Não vai, ser rico. Agora, você está passando fome, teu filho está passando fome, você não tem de onde correr, você não pode correr para o pai, para o irmão, ninguém está te ajudando. A Bíblia diz assim, ó, até por um prato de comida prevaricará o homem, porque enganoso é o coração do homem. O coração do homem é corrupto. Não fica assim preocupado, porque a FIFA agora estourou um capítulo de corrupção, padrão FIFA. Querido, olha para mim. O coração do homem é corrupto, mais perverso do que todas as coisas. Comum. Eu devia levantar aquela placa, eu já sabia. Jesus, quando foi para a cruz, já sabia da corrupção do meu coração. Ele sabia que a gente não era Raquel. Essa história de Jacó é uma história de Jesus e a igreja. Jesus amava Raquel, a perfeita. Aí entregaram Lia. Lia era uma moça de olhos tristes. Uma maneira muito assim, generosa, dizer que ela era feinha. Quando Jacó acorda, tomou um monte de vinho, tomou todas. Ele não viu com quem estava indo. Mas não é você, não é você. Foi enganado. Olha para mim, querido. Jesus não se enganou com você. Ele sabia as tuas neuroses. Jesus sabia das tuas loucuras. Jesus sabia dos teus desejos de morte. Jesus sabia dos teus pecados. Jesus sabia das tuas perversões. Jesus sabia de tudo que passava no meu e no seu coração. E Ele me amou, Ele te amou. Sou doido por Jesus. Sou doido por Ele. Esse cara, Jesus, eu digo, é a pessoa mais extraordinária que existe. Como é que alguém pode querer viver longe de Jesus? Jesus sabia que nós éramos corruptos.
E no meio da tentação do deserto, a gente tomba. Agora, tentação não é provação. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Deus prova. O diabo tenta. É diferente. Deus prova. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Tiago 1 e 2. Tiago primeiro fala que a tentação arrasta a gente para a morte. Vem do diabo. Então, o diabo tenta para reprovar. E Deus prova para quê? Para te aprovar. Estou numa prova, pastor. Deus quer te aprovar. Olhe para mim. Você precisa sair da quinta série espiritual. Você está vivendo na quinta série. Todo ano você está reprovado. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Está na hora de sair desse lugar de reprovação. Bora crescer, gente. E para crescer, para onde você acha que vai? Para debaixo da árvore. Vai tomar suco debaixo da árvore, é isso? Deus vai te deixar tomando água de coco? Vai não, querido. Você vai fazer prova, se prepara. Mas quando Deus te der a prova, Ele vai te capacitar para vencer a prova. Amém. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A diferença entre tentação e provação. Aqui, à esquerda, Deus nos prova. Lá à direita, o diabo nos tenta. Então, a tentação e a provação têm essas diferenças. Por exemplo, na prova, a prova tem um sabor amargo. A tentação tem um sabor doce. Pergunte para Eva, é bom para comer. Pergunta para Eva. A provação estimula o quê? O crescimento. A prova te deixa infantil, a tentação te deixa imaturo. Quando você está provado, você cresce. Quando você está tentado, você continua criança na fé. A provação extrai o que há de melhor em nós. A tentação extrai o que há de pior em nós. Querido, bem-aventurado és, querido. Obrigado. A provação visa o quê? O bem e a vitória. A tentação visa o mal e a morte. A provação busca a santificação. A tentação busca o pecado. A provação fortalece o espírito. E a tentação fortalece a carne. É o carnal, caiu em tentação. A provação aprofunda o discipulado. A tentação interrompe o discipulado. A provação aprofunda você de Deus. Aproxima você de Deus. A tentação afasta você de Deus. A provação chama você à realidade. Bota o seu pé no chãozinho. E a tentação convida você à ilusão. Você vai viver na Disneylândia. Vai viver na Disneylândia espiritual. Não, pastor, queridos, olha para mim aqui. O deserto tira você da realidade ou da fantasia. É hora de crescer. O deserto faz muito bem. O deserto nos prova. Jesus, o homem de dores. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite não recebo alívio. Salmo 22 é o salmo do servo sofredor, que é o servo, que é Jesus, cerca da hora nona. Deu Jesus um alto brado, Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, faz referência ao salmo 22, olhe para mim. Quantos de nós não perguntaram isso? Onde tu estás, Senhor? Você já perguntou isso? Só eu que perguntei? Já perguntei isso. Onde tu estás? Da onde que isso veio bater na minha porta? Como é que esse sofrimento chegou em mim? Sofrimento não marca data na agenda, não, peraí, vou marcar para setembro, para julho, para... Não tem isso. Ele chega sem ser convidado. Deserto vem para a tua vida e não tem jeito. Jesus passou por isso. E ali na aprovação de Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoou nele. Gente, depois que Jesus saiu do deserto, o inferno foi arrasado. E ele fala,
eu vi Satanás cair como um raio. E o nome de vocês está no livro da vida, alegrem-se. O espinho do apóstolo, espinho de Paulo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Que grandeza, gente. Olha para mim aqui, não lê não, olha para mim. Paulo foi levado ao céu. Não, ele não pegou o avião, não decolou, nem isso. Aquele céu que a gente vai morar. Ele viu coisas inefáveis. A expressão dele de espanto, ele fala assim, não é lícito ao homem missionar. O que ele viu lá? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a mente do homem não pode entender. Tudo aquilo que você aprendeu do céu é bobagem, a mente não consegue entender. Você nunca ouviu, o olho nunca captou. Uma vez eu acordei com medo, eu devia ter uns 10 anos, 9 anos, muito medo. Uma das experiências mais bonitas que eu tive com meu pai. Muito medo, acordei, não quero morrer, um terror de morte. Meu pai me pegou, me levou para a cama dele. Eu falei, não quero morrer, não quero morrer. Meu pai falou assim, não, mas o céu é muito bom. Ele foi acalmando meu coração, por exemplo. No céu você não precisa comer verdura. Você ri agora, mas para mim aquilo foi uma palavra de alívio. Ele falou, você, sempre gostei muito de goiabada, muito, sempre gosto até hoje. Ele falou assim, no céu, você pode comer goiabada o dia inteiro. Come goiabada com leite de manhã, de tarde, de noite, você acorda, come goiabada. E ele aquietou meu coração, e eu pensei até hoje, sério assim, eu faço uma ligação, quando eu falo de céu, uma vez eu fui pregar para uma pessoa que estava morrendo, eu não pude esquecer do meu pai falando que no céu tem goiabada. Mas isso não é verdade. O apóstolo Paulo viu coisas, e ele falou, poxa, se Deus compartilhou comigo uma realidade que não compartilhou com mais ninguém, ele se ensoberbeceu, falou, eu devo ser o cara, eu sou apenas o máximo. Aí o que acontece com ele? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, olha só, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, um apóstolo, que escreveu metade do Novo Testamento, atormentado por quem, gente? Por quem, gente? Por um mensageiro de Satanás. Você pensa que você não vai passar por deserto? Você pensa que você é melhor que o apóstolo Paulo? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, esse espinho na carne, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso o amor de Deus, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Você foi perseguido, humilhado, abandonado, traído, esquecido, ignorado. Você foi lesado, roubado. Alegre-se quando vos perseguirem e falarem todo mal a respeito de vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, o vosso galardão nos céus. Galardão é um prêmio militar. Você não vai marchar direitinho, fazer uma direita ou ver direitinho para você ganhar galardão. Galardão só recebe herói de guerra. Galardão é ato de bravura, heróico. Jesus está dizendo que você vai, teu galardão é lá. É lá. Vocês estão entendendo isso, gente? A vida vai cortar a gente. O espinho na carne, gente, o espinho, às vezes entra uma ferpinha de nada no dedo da gente, já viu? Ai, aí você pega, esquenta a agulha, faz aquela cirurgia em casa, né? E tal, e passa álcool, e não sai, meu Deus, uma ferpinha assim, de um espinho na tua carne. Deserto. O deserto faz você ficar forte. Você entendeu? Diz um amém. Pelo menos
Então diz um ai aí, por favor. Pode passar. O fiel, com lama até o pescoço. Primeira vez que eu preguei, eu não era pastor, isso devia ser 2004, lá na Convenção Batista, eu preguei esse texto aqui. Eu ia, não sei ainda, bom, enfim. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. O único crente de Israel, ele pregou o ministério inteiro, ninguém se converteu. Você fala, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu pago meus impostos direito, estou indo à falência, o meu vizinho é ladrão e está abrindo filial. Eu sou crente e meu filho está doente. Eu tenho um amigo assassino e o filho dele está cheio de saúde. O justo pela fé viverá. O teu dia e a tua glória vai chegar. Mas a miséria, a derrota e a maldição também vai alcançar a casa do teu vizinho. O Senhor é um Deus que recompensa. Você pode estar dentro da lama, com lama até o pescoço. O teu Deus chama-se Senhor dos Exércitos. Por que Deus não me cura? Hebreus 11, 35, 39, é a galeria dos heróis da fé. Olha como é que termina. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados à prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, escute, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Gente que morreu, gente que foi torturado, cerrado ao meio, mulheres que creram no Senhor, e porque creram no Senhor, seus maridos foram mortos. Olha para mim, gente. Ser crente não é moleza. Irmã Sueli mandou para mim um vídeo sobre a igreja perseguida. Domingo é dia da igreja perseguida. Você sabe o que é ser crente na Coreia do Norte, querido? Ser crente no Brasil, o máximo que o pessoal vai te chamar, lá vai o Bíblia, crentão, enfim, batistão. Eles vão só te zombar de você. Ser crente na Coreia, você vira escravo. Ser crente onde o Estado Islâmico está governando, vocês mulheres, iam todas serem estupradas, todas vocês. E os rapazes, vocês seriam decapitados. É isso que é ser crente lá. E a gente reclama, às vezes, de bobagem. O deserto, ele atinge a tua vida. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4, sabe quem está falando isso aqui? Apóstolo Paulo. Não, peraí, apóstolo Paulo. Manda um lenço para ele. Faz uma oração de fé. Faz ele passar pelo corredor da unção. Bota a mão sobre ele e cura. Tem enfermidade que não é para morte. Mas tem gente que a gente vai orar e vai morrer. Vai morrer. Ninguém fica para semente. Eu oro a oração do meu pastor. Quero passar dos 100 anos. Ou então, Jesus vai me arrebatar. Quem sabe ele não manda a mesma carruagem de fogo de Elias. Mas Elias não viveu a vida mansa que eu vivo. Elias viveu no deserto. Elias viveu comendo gafanhoto, que nem João Batista. Vestido de peles de camelos.
deserto chega na tua vida. Não adianta você achar assim, não, pastor, na minha não vem. Vem. Ele vai encostar em você, mas para te amadurecer. Sofrimento. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel, como um exército. Fico olhando para o senhor, pastor Jocely. Esse homem, Eliseu, gente, foi o trabalho que eu mais gostei de fazer no seminário, os milagres de Eliseu. Eu gosto desse cara. Ele recebeu a unção dobrada de Elias, do Espírito. Ele faz o dobro de milagres. Ele pisoteia na cabeça do capeta, esse tal de Eliseu. Ele ressuscita filho de morto, filho morto de pai vivo. Faz um machado flutuar, ou seja, devolve o trabalho para a pessoa. Joga sal grosso na fonte e transforma água amarga em água doce. E esse cara, ele até depois de morto, ele ressuscita morto. Soldados jogam o corpo, o cadáver de um outro soldado sobre a cova dele. O cadáver bate nos ossos de Eliseu, ressuscita e sai correndo. Está manjando? Está manjando? Você vai baixar o caixão, cara, sai daqui. Que tem um profeta aqui no lado? É uma unção de vida. Mas ele sofreu da enfermidade que o matou. Crente sofre, gente. Sim ou não, igreja? Sofre. Você que está me vendo pela internet e o mal te atingiu, Deus está te provando. E no final você vai ficar igualzinho a Jesus. O deserto se locomove até nós. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se, eu quero que você se lembre disso, das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. João 15, 18 a 21. O tempo do deserto. Vocês são expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha o que eu estou te falando. Esse tempo já chegou. Farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. João 16. Tem moleza, gente? Tem moleza, gente? Deserto. Deserto. O nosso Deus é Deus de altos e baixos. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. E aí a resposta vem 5 versículos depois, no livro de Reis 20, 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu os entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Olhem para mim aqui. Deus é Deus quando você está bem. Mas quando tudo está mal, Deus também é Deus. Deus está bem quando você está saudável. Mas Deus também está contigo quando você está doente. Deus está bem quando sua família está vivendo em paz. Deus também é Deus quando sua família está passando por tribulação. Deus está bem quando a tua vida afetiva está uma maravilha. E Deus também é Deus quando você está passando uma luta de solidão. Coisas ruins vão acontecer com você. Vou repetir. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. Você consegue entender isso? Mas o Senhor continua sendo Deus. Quando o mal te tocar, quando o deserto chegar para a tua vida, você precisa entender
que Deus continua sendo bom. Se as coisas ruins acontecem, Deus ainda assim é bom. Acho que eu contei aqui esse ano. Não contei, vou contar de novo para encerrar. Quando meu filho Arthur foi curado do câncer, eu estou feliz assim porque ele teve alta. E está fazendo 18 anos que ele teve alta. Ele faz aniversário, tem um monte de coisa que acontece em maio na minha vida. Aniversário do Arthur. Em junho, dia 3 de junho, foi a primeira vez que eu preguei aqui na igreja. Aniversário da Igreja Batista Alameda em 2001. Preguei dia 3 e 4 de junho. Está no meu diário de 2001. Convite do pastor Mauro. Muitas coisas boas aconteceram comigo em maio, junho. Eu lembro quando meu filho teve alta, Fabíola me ligou e disse assim: amor, Arthurzinho teve alta, não vai precisar mais ir no hospital do câncer, o tratamento ele vai se afastando, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E eu comecei a dizer para Deus: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Esse é o meu jeito mais apaixonado de dizer que eu amo, que você sabe que eu sou um homem apaixonado por aquilo que eu faço. E aí, quando eu me calei, Deus me fez uma pergunta: e se teu filho tivesse morrido, eu ia deixar de ser maravilhoso? Coisas ruins acontecem com a gente, mas o caráter, a bondade de Deus não está em jogo. Deus é bom o tempo todo. O deserto não é um tempo nem um lugar bom, mas é um lugar onde Deus muda a história da gente. Você vai sair desse deserto cheio do poder do Espírito. Pode passar. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Jó 11,16, eu amo essa passagem. Você esquecerá das suas desgraças, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Querida, ainda que você não enxergue, ainda que você não veja, ainda que seus olhos não consigam atingir, o Senhor te suprirá nos lugares áridos. Ainda que você não tenha o que comer, ainda que você não tenha o que vestir, ainda que você não tenha uma família, ainda que você tenha sido abandonado, esquecido, o Senhor não te abandona, o Senhor não te esquecerá. Você não vai morrer no deserto. O deserto tem dia, tem ano, o deserto tem hora, e ele vai acabar. E quando o deserto da sua vida acabar, você vai cantar e fazer festa na terra da promessa. Aleluia! O teu Deus é o Todo-Poderoso. Fique em pé em nome de Jesus. Essa palavra, querido, pode desligar, Leito. Essa palavra é uma palavra de Deus para o teu coração. O deserto faz parte dessa escola. O deserto é um tempo de Deus. O deserto vai tirar de você aquilo que não presta. E quando você acha que você é bom demais, o deserto vai mostrar, vai expor reações que não eram para estar mais dentro de você. Agora eu quero pedir para que você feche seus olhos e incline suas cabeças. Eu vou orar por você. E eu quero pedir, você entenda que todo sofrimento, não interessa o tamanho do deserto, e nem a área da tua vida que está no deserto. Interessa é você se submeter a Deus. Em primeiro lugar, deixe Deus
ser Deus da sua vida. Vou repetir. Deixe Deus ser Deus. Se Ele está te dizendo não, esse não está te protegendo. Esse não está cuidando de você. Esse não é um limite protetor, cuidador. Espere até Deus disser assim: pastor, se Deus disser não, não é melhor para você do que eu sei. Número 2, o centro da nossa fé é uma cruz. O centro da nossa esperança é a cruz. E antes de Deus ser criador, Ele é salvador. Antes de Ele criar o mundo, Ele te salvou. Talvez você não entenda isso. Mas a salvação foi preparada por Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Deus preparar o planeta Terra. Antes de Deus soprar fôlego de vida, Deus preparou a salvação. O deserto só tem um destino: a terra da promessa. O deserto só tem um alvo: Canaã celestial. O deserto só tem um lugar onde você vai chegar: o lugar onde você vai ser igualzinho a Jesus, onde Ele vai te transformar, a estatura do varão perfeito. Amém? Se você está passando por deserto, levante sua mão, vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Alguém aqui essa noite quer dizer assim para Jesus: Jesus, não importa o que eu vou passar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu quero o Senhor comigo. Você está disposto a dizer: Deus, eu vou a qualquer lugar com o Senhor. Eu estou disposto a andar contigo em qualquer deserto. Eu vou com o Senhor até o fim, eu não vou desistir. Se você quer dizer isso para Deus, levante sua mão. Eu quero. Amém. Deus abençoe todos vocês. Alguém aqui essa noite que quer dizer: Jesus, me perdoe pela minha frieza, pela minha incredulidade. Agora eu sei que eu estou no deserto, mas eu sei que também que o Senhor é comigo. Se você quiser pedir perdão para Jesus, levante sua mão, quero pedir perdão. Deus abençoe todos vocês. Alguém aqui essa noite que quer receber Jesus como seu Senhor e quer convidar: Jesus, entra na minha vida, vem para perto de mim, me conduz nesse deserto, mas me tira daqui. Me tira daqui, Jesus. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, levante sua mão. Deus abençoe todos, Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar? Saiam dos seus lugares, venham aqui. Pastor Sebastião, Pastor Maurício também. Sai do seu lugar rapidamente. Traz o tamanho do seu deserto para Deus. Conta a verdade para o Senhor. Enquanto você vem, o autor do hino 398 do Cantor Cristão, que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino foi escrito por um médico depois de ter perdido a sua esposa e as suas 2 filhas no naufrágio. O hino do Cantor Cristão também, 155, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Esse hino foi escrito por alguém que perdeu 2 noivas. E depois ele perde a sua mãe. Gente de perdas. Dini Fanny Crosby, a cega rebelde, revoltada com tudo e com todos, na sua cama, no seu leito,
ela disse: sim, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Essa mulher Deus transformou na maior poetisa de todos os tempos. Ela escreveu mais de 3.000 hinos. Gente que viveu o deserto, gente que perdeu para descobrir o ganho. Hoje eu caminhava na tarde fria, dei uma caminhadazinha e eu fui dizendo para Deus: Senhor, eu sei que se eu não morrer eu não vou viver. Eu sei que se eu não perder eu não vou ganhar. O problema é que a gente quer viver sem morrer. A gente quer ganhar sem perder. Mas a palavra de Deus diz que isso é impossível. Se você quer ganhar a vida eterna, se você quer ganhar as promessas de Deus, você precisa aceitar a perder. Perder o seu jeito, perder o seu tempo, perder a sua vontade, perder. E se você quer experimentar a verdadeira vida, você precisa crucificar essa que você pensa que é boa. É assim que funciona. Ó Deus querido, tenhas misericórdia de nós. Tenhas misericórdia de nós. Tenhas misericórdia de nós. Nos liberte das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa teimosia. Ó Deus, quanta esquisitice nós carregamos e tentamos nos convencer de que nós estamos certos. Ó Senhor, nós entendemos e às vezes precisamos de um deserto para aceitar que precisamos morrer, para descobrir a verdadeira vida. Precisamos sofrer para descobrir a verdadeira paz. Precisamos perder para descobrir aquilo que tanto procuramos. Senhor Jesus, por favor, tire as escamas dos olhos, tire os tampões dos ouvidos, tire, Senhor, toda a religiosidade de cada um de nós, e nos ajudes a nos dobrarmos diante de Ti, ao pé da cruz, de onde toda a vida que Tu tens, abundantemente nos espera. Senhor, quebra toda a dureza, toda a resistência dos nossos corações, e nos leve para águas tranquilas. Nós abençoamos os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão. Que cada um aqui entenda que essa mensagem não é para confrontar, essa mensagem é para libertar, essa mensagem é para trazer vida. Senhor, derrame o Teu Espírito aqui para convencer cada coração de toda a sua teimosia, de toda a mentira que o diabo tem conservado lá no secreto do coração. Quebra, Senhor, todas essas fortalezas diabólicas e traga essas vidas para a liberdade, para a vida, Senhor. Nós as cobrimos com o Teu sangue e nós profetizamos uma palavra de vida, de libertação, de ousadia e de vitória, em nome de Jesus. Amém?